chapter 3, Capítulo 3, verse 6. versículo 6. What is this coming up from the wilderness, like columns of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all scented powders of virgins? Que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Behold, it is the traveling coach of Solomon. Eis, é a liteira de Salomão. Verse 11. Versículo 11. Go forth, O daughters of Zion, and gaze at King Solomon with the crown, with which his mother has crowned him, on the day of his wedding, and on the day of his gladness of heart. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Now, we have talked about this portion of the Bible in the previous lectures. Nas sessões anteriores já mencionamos esse trecho das Escrituras. Now, we talk about how this part connected with John the Baptist. E mencionamos como que esse trecho se conecta a João Batista. Now, for sure, the wilderness here definitely refer to the Judean wilderness. E o deserto aqui referido certamente ao deserto da Judéia. And here, the bridegroom is presented. E aqui o noivo é apresentado. Now, King Solomon is the bridegroom. O rei Salomão é o noivo. So, if we talk about geographic setting, it's just the Judean desert. Se considerarmos o aspecto geográfico, trata-se do deserto da Judéia. Then from there, if you read on all the way to verse 9. E se você ler a partir dali até o versículo 9, The chapter 4, sorry. do capítulo 4, You have made my heart beat faster, my sister, my bride. arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. So here we have the appearance of the bride. E é aqui que aparece a noiva. So geographic setting, you almost can see that if you see the whole picture. Então, nesse contexto geográfico, se você puder contemplar todo o quadro, Starting from Judea desert, você vê que ele se estende do deserto da most Judéia, likely where our Lord Jesus was baptized. provavelmente onde o Senhor foi batizado, Then you will come to Mount Hermon area. até a área, os arredores do Monte Hermon. Then at the foot of Mount Hermon, E aos pés do Monte Hermon, then you find the stream, you find the water, you find the garden. você encontrará aqueles córregos, a água, o jardim. So actually this journey, Essa jornada, again, I think because when you come to this part, it's not something static, it's mostly some dynamic. observe que ao chegar a essa região, parece que há uma certa dinâmica, não é algo estático. Now, first song, Solomon and Shulamite traveled together. No primeiro cântico, vemos que Salomão e a Sulamita viajavam juntos From Jerusalem, a partir de Jerusalém, Samaria, passando por Samaria and finally the Valley of Dove. e finalmente chegando naquele Vale das Pombas. So in that direction. Então eles jordanearam naquela direção. So again, you have another dynamic picture. Aqui temos outro quadro dinâmico. Now, as you can see that if you want to see both bridegroom and bride. Se você desejar contemplar ambos, noivo e noiva, So the setting moved from the desert, vemos que o contexto, o cenário se move do deserto finally reach Mount Hermon. até chegar ao Monte Hermon, And then also they come to the foot of Mount Hermon. chegando aos pés do Monte Hermon. So there you find the second garden. E ali é encontrado o segundo jardim. Now, if you read one verse here from chapter 4, Agora, se você ler um Verse versículo aqui do capítulo 4, 1. é o versículo 1. How beautiful you are, my love. How beautiful you are. Your eyes are like doves behind your veil. Your hair is like a flock of goats that have descended from Mount Gilead. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu.
Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Now, here you have the place called Mount Gilead. Observe aqui o lugar chamado Monte de Gileade. Now, let me try to explain to you. Deixa eu tentar explicar-lhe. The whole land of Israel like my 5 fingers. Toda a terra de Israel é como se fosse 5 dedos. If you look at my 5 Se fingers. você observar esses 5 dedos. So, this is the Mediterranean Sea. Então, pro lado de cá existe o mar Mediterrâneo. So, here you have a coastal plain. E aqui existe uma planície costeira. Land of Philistines. É a terra dos filisteus. Then you have the central mountain area. Aqui no centro existe uma cadeia montanhosa. Now, from Judean Hill all the way to Samaritan Mountain and all the way to the Upper Galilee. Então você pode começar aqui da parte montanhosa da Judeia e subir até a parte montanhosa da Galileia. Bethlehem, Então Belém, Beersheba, Berseba, Hebron, Jerusalém, Jerusalem, Bethel, Betel, Nazareth, Nazaré. they all happen in this area. Todas as cidades ocorrem nessa região. So this is just like my second finger. Então é como se fosse o segundo dedo aqui. So it's all south, north. Então isso corre do sul para o norte. So whole land Israel just like that. Então toda a terra de Israel é assim. Then you come to my central finger. Agora você chega àqueles dedos centrais. That Jordan Valley. É o Vale do Jordão. And then here you come another finger. E aí vem mais um dedo. That's called Transjordan Mountain. São as montanhas transjordânicas. Yes, Central Mountain. Então há uma montanha central. Transjordan Mountain. Há a montanha transjordânica. In between you have the Jordan Valley. E entre os dois está o Vale do Jordão. And Jordan means descending. E Jordão significa que desce. From where our Lord Jesus was baptized. De onde o Senhor Jesus foi batizado. To the Mount Hermon. Até o Monte Hermon. Is way going up. Nessa direção você sobe. But from Mount Hermon all the way to Jordan. Mas se você near Jericho. Mas se você começar do Monte Hermon até Jericó. So it means descending. Esse caminho é um caminho de descida. That's why Jordan means descending. E é por isso que Jordão significa que desce. So here you find Transjordan. Aqui você encontra essa cadeia transjordânica. And Mount Hermon is all in this area. Então, o Monte Hermon está nessa região. So if you visit the Transjordan area, então se você visitar essa parte transjordânica, it can be divided by different just one second. If you travel on Transjordan Mountain. Se você viajar ao longo dessas montanhas transjordânicas. Then starting from Dead Sea. Começando do Mar Morto. If you travel north. Se você viajar em direção ao norte. So you will pass a range of mountain called Mount Gilead. Você passará por uma cadeia de montanhas chamado Monte Gileade. Then further north. E mais ao norte, near Sea of Galilee, perto do Mar da Galileia, you have the ancient Bashan. Você encontrará a antiga Bazã. Now that's roughly about the Transjordan. Now, south of Sea of Galilee, south of Dead Sea. Agora, ao sul do Mar Morto. Then, if you travel south, you have a land between Dead Sea and Red Sea. Se você viajar naquela direção ao sul, há um pedaço de terra que se estende entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. That part is called land of Edom. Essa é a parte chamada terra de Edom. And then you have Red Sea. Ali depois se encontra o Mar And then Vermelho. you come to my fifth finger. Aí finalmente chegamos ao quinto dedo. That's desert in the east. Esse é o deserto do leste. Northern part is Syrian desert. Então a parte ao norte é o deserto da Síria. Southern part already extension of Arabian desert. A parte do sul já é a extensão do deserto da Arábia. So now you see where is the Mount Gilead. Agora você consegue entender onde que fica o Monte Gileade. Now you can Gileade. see the movement of bridegroom and the bride. Agora podemos perceber o mover do noivo e da noiva. From the desert near Dead Sea. Desde o deserto ali perto do Mar Morto. Now passing by Mount Gilead. Passando por Monte Gileade. And from there all the way to chapter 3 verse 7. E dali todo o caminho até o capítulo 3, versículo 7. No, chapter 4, sorry, chapter 4. Perdão, capítulo 4, versículo 7. Chapter, okay,
Versículo 8. Verse 8. Versículo 8. Come with me from Lebanon, my bride. Vem comigo do Líbano, noiva minha. So somehow the couple come to the Lebanon area. De alguma forma, aquele casal chegou à região do Líbano, In the northern part of Israel, ao norte de Israel. you find a mountain range. Você encontrará uma cadeia montanhosa. That whole area around surrounding Mount Hermon E toda aquela área circunda o Monte Hermon. is here Lebanon. É chamado de Líbano. So from the place where it is below 400 meters below the sea level, Então, começa-se de uma região que está 400 metros abaixo do nível do mar. 3,000 meters, and then you reach the high mountain area. E finalmente você chega naquela parte montanhosa mais alta. So normally during the day, good weather, you are able to see the Mount Hermon even from the Sea of Galilee. Então, se o dia estiver muito bonito, muito claro, você consegue enxergar o Monte Hermon lá da Galileia. So it's almost like a crown of the land. É como se fosse a coroa da terra. Now, Mount Hermon in the Bible always signify the heavenly places. Agora, o Monte Hermon na Bíblia sempre significa, aponta para os lugares celestiais. So the bridegroom and the bride, Então, o noivo e a noiva, they're all standing on the mountain top of Mount Hermon. eles estão como que de pé no Monte Hermon. So in that area, Naquela região, verse 8, versículo 8, journey down from the summit of Abana. vem comigo do Líbano, olha, do cimo do Amana, From the summit of Senir and Hermon. do cimo do Senir e do Hermon. Do you see that's all in that area. Tudo se encontra naquela região. So that's the highest peak of the land of milk and honey. Esse é o ponto mais elevado da terra que emana leite e mel. Now, if you know from the Bible, Se você conhece da Bíblia, especially from Christian experience, especialmente da experiência cristã, when you are really in the heavenly places, quando você se encontra de fato nas regiões then celestiais, immediately discover heavenly places also a spiritual battlefield. você imediatamente saberá que esse lugar é um lugar de batalha espiritual. Book of Ephesians in chapter 2, No capítulo 2 do livro de we are Efésios, sitting with Christ in heavenly places. nos encontramos assentados em Cristo nos lugares In celestiais. chapter 6 of Ephesus, E no capítulo 6 desse livro, now you find that the spiritual battle actually realized that spiritual battle was fought in heavenly places. descobrimos que a batalha espiritual, ela se trava nas regiões celestiais. That's why from the dens of lions, É por isso que fala dos covis dos leões, from the mountains of leopards. dos montes dos You leopardos. see? Você vê? Now this here immediately you can understand the spiritual meaning of Mount Hermon. Então daqui imediatamente você compreende qual que é o significado espiritual If do you Monte Hermon. translate into your spiritual experience, Traduza isso para a sua experiência it espiritual. immediately reminds you chapter 2 and chapter 6 of Ephesians. Imediatamente você se lembrará dos capítulos 2 e 6 do livro de Efésios. But anyway, this is just a setting. Agora, de qualquer maneira, isso aqui é apenas um cenário. And then from there you come to the foot of Mount Hermon. E a partir dali você chega aos pés do Monte Hermon. And then starting from verse 12. E isso começa no versículo 12. A garden locked is my sister, my bride, or rock garden locked, a spring sealed up. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Your shoots are an orchard of pomegranate, with choice fruits, henna with nard plants. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo. Nard and saffron, calamus and cinnamon, with all the trees of frankincense. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso. Myrrh and aloes, along with all the finest spices. A mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. You are a garden of spring, a well of fresh water, and a stream flowing from Lebanon. És fonte dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano.
And then we have verse 16. Então temos o versículo Awake, O 16. north wind, and come, wind of south. Make my garden breathe out of fragrance. Let its spice be wafted abroad. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os teus aromas. May my beloved come into his garden and eat its choice fruit. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. So, you know that this is the garden of spices and garden of fruits. Então sabemos que esse jardim é o jardim de especiarias e de frutos. Now, these are the major part. Essa é a parte principal. Of course, you also see flowers. Claro, você também vê as flores. Just like in the first garden, Assim como no primeiro jardim. the major emphasis is flower. A ênfase principal está nas flores. But of course, you also see the fruits there. Ainda que seja possível ver os frutos Like the também. spring fruits. Aqueles frutos da primavera. After the winter, Depois do inverno. you know, during the winter, the fig fall from the branches. Durante o inverno, o figo ele cai dos ramos. So left some hole on the branch. E ao cair, ele deixa um buraco nesse ramo. So when spring comes, E quando chega a primavera, from the very hole, you will find a new fruit. daquele buraco, realmente começa a surgir uma nova fruta. It's very small. É muito pequenininha. Sometimes can kill people's hunger. E isso, às vezes, pode matar a fome de algumas pessoas. So that's exactly the fruit in verse 13 of chapter 2 talk about. Esse é o fruto de que fala o versículo 13 do capítulo 2. The fig tree has ripened its figs. A figueira começou a dar seus figos. But that was only spring figs. Agora, esses figos são os figos da primavera. You have to wait until summer to have a harvest of figs. Você precisa esperar até o verão para ter uma colheita de figos. So that's the difference between first garden and second garden. Essa é a principal diferença entre o primeiro jardim e o segundo jardim. Now, of course, the second garden is a huge area, including the Mount Hermon, also everything, everywhere, and at the foot of Mount Hermon. Então, o segundo jardim é um lugar muito amplo, muito grande, que inclui todo o Hermon e a região em torno do Hermon. Now, today, if you really travel in that area, Se você viajar nessa região hoje, very interesting. é muito For interessante. example, if you visit a place, if we really visit today, if we really visit the site of Caesarea Philippi, Se viajarmos e visitarmos hoje a região de Cesareia Filipe, all you can see is nothing but ruin. você não verá nada a não ser ruínas. But the rock at the foot of Mount Hermon is still there. Mas aquela rocha aos pés do Monte Hermon ainda se encontra lá. It was a Greek Roman city. Era uma cidade grega, grego-romana. In the time of our Lord, Nos dias do nosso Senhor, a city was built around the rock. uma cidade havia sido construída em torno daquela rocha. So you have the rock at the background, Então havia uma rocha ao fundo and from there you build the whole wall. e a partir dali você construía aquele muro. So it was a wall city. Era uma cidade, a wall system? Wall. Que era uma cidade murada. So we have visited that place. Nós visitamos esse Even lugar. we only see some ruin, Ainda que você visse só as ruínas. you almost can get the geographical setting when our Lord spoke to his disciples. Mas é possível ter aquela impressão geográfica de quando o Senhor falou aos seus discípulos: Upon this rock I will build my church. sobre esta rocha edificarei a minha igreja. So geographical setting is that area. Aquele cenário geográfico é aquela região. Most likely our Lord Jesus and his disciple was gathering in a high place. Provavelmente o Senhor e seus discípulos estavam juntos numa região mais alta. They were able to see the rock. E dali foram capazes de ver a rocha. With that setting, E com aquele contexto and our geográfico, Lord addressed to his disciples. foi que o Senhor falou aos seus discípulos. And of course our Lord asked Peter E o Senhor, claro, As a perguntou e a seus discípulos: who he is. quem dizem que eu sou? And Peter represented the church
announced that he is the Son of living God. E Pedro, representando a igreja, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. He confessed Jesus as Christ. Ele confessou que Jesus era o Cristo. And then our Lord said, then continue to say, E o Senhor prosseguiu dizendo He will build upon this rock. que sobre He aquela will build rocha His church upon this rock. ele construiria, ele edificaria a sua igreja. So there you find some geographic setting. Então ali nós vemos um contexto, um cenário geográfico. So if you travel further in that area, Se você viajar um pouco mais naquela região, you will come to the ancient set of Dan. você chegará à região da antiga Dan. From Dan to Beersheba. Lembre-se da expressão de Dan a Berseba. So if you visit that area, Se você visitar aquela you região, find there's also another source of Jordan River. você observará que ali é uma outra fonte do Rio Jordão. Jordan River Nascente. having different sources. O Rio Jordão tem mais de uma nascente. They are under the foot of Mount Hermon. E elas se encontram debaixo do pé do Monte Hermon. So if you visit the Dan, Se você visitar Dan, you will find some ancient ruin there. você encontrará que ali há ruínas. Because they had altar to worship. In the northern country, they all come there to worship idols. Porque ali as ruínas eram de altares que eram utilizados pelo norte de Israel para adorar a ídolos. They thought that they were worshiping Jehovah. Eles achavam que adoravam a Jeová. So you find that the temple of God in Jerusalem. Mas você lembra que o templo de Deus estava em Jerusalém. When you come to the northern country, Mas ao chegar à parte norte there you find some altar there. daquela terra, você encontraria altares. Today you still can find some ruin. E hoje você ainda pode ver aquelas ruínas. But in that area, Naquela região, you will find the ancient site of Dan. você encontrará as ruínas de Dan. Even when Abraham, E quando Abraão he chased the enemy, tried to get his Lot back. Quando ele perseguiu aqueles reis tentando resgatar a Ló, Bible said he chased the enemy all the way to Dan. a Bíblia diz que ele os perseguiu até Dan. So Dan was a very, very ancient city. Então Dan realmente é uma cidade muito antiga. But because it is at the foot of Mount Hermon. Mas pelo fato de estar aos pés do Monte Hermon, So today this area called Garden of Eden. hoje é uma região ali chamada o Jardim do Éden. No, that's just a modern name. Esse é um nome moderno. But if you travel in that area, Se você viajar, passear por you'll aquela find região, so beautiful. você verá que ela é tão bonita. Anyway, if you really go through that area, Se você passear por aquela região, you will know that the exact site of the second garden. você saberá que é exatamente o lugar do segundo jardim. You'll find river, Você encontrará o you'll rio, find garden, você encontrará you'll jardim, find many trees there. você verá muitas árvores ali. Even today, E até mesmo hoje, now you know that that's really the very place. é possível saber que esse é precisamente o lugar do jardim. So the second garden O segundo jardim, is, we can say, is at the foot of Mount Hermon. podemos dizer que se encontrava aos pés do Monte Hermon. But before they descend to their garden, Mas antes de descer ao jardim, you know that the couple, bridegroom and bride, they are on the top of Mount Hermon. você sabe que esse casal estava de pé sobre o Monte Hermon. It's indeed a heavenly place. É de fato a região celestial. But before that, Antes disso, they travel from wilderness. eles haviam viajado pelo deserto. And not from wilderness, E não apenas pelo and deserto, also passed by Mount Gilead. mas também passaram pelo Monte de Gileade And finally, they reached that whole area. e finalmente chegaram àquela região. Now, when we come to the second garden, Ao chegarmos ao segundo because jardim, it's a garden of spices and a garden of fruits. pelo fato de se tratar do jardim de especiarias e de So frutos, here you find many names. aqui encontramos muitos nomes. Now, in general speaking, Falando de forma geral, that's enough for us to see the type. é o suficiente para percebermos qual é o tipo. Because here talk about he's here talk about the garden of spices. Porque aqui fala de um jardim de especiarias. We don't have to go to detail. Nós não precisamos preocupar com os detalhes. That's enough lesson for us to learn. Para nós é suficiente perceber o aspecto And geral. only the garden of fruits already enough lesson to learn. Sabermos que se trata de um jardim de frutos é o suficiente. But if you really go to the detail, Mas se você realmente for aos detalhes, you find some spices. você descobrirá algumas dessas How especiarias. come you will find the fragrance?
E você também encontrará fragrância. Then, if you study very carefully, Se você estudar com cuidado, some spice will give you the fragrance algumas especiarias produzem essa fragrância. if it is being cut. Somente se ela for cortada. If you cut deeply, Se você cortar profundamente, some fragrance will come out from there. só então que fragrância será emanada. But some of the spice E algumas dessas ought to go through especiarias fire. precisam passar pelo fogo. When that goes through fire, then it brings forth the fragrance. Então, outras especiarias somente ao passar pelo fogo que exalam a fragrância. And some plant or spice Algumas plantas de has to be especiarias spoiled, has to be boiled, precisam ser fervidas and again broken. Finally, that fragrance is out. para que possam exalar a fragrância. Of course, if you want to go to a detailed application, Claro, se você desejar ir a uma aplicação you detalhada, definitely will get much out of it. você certamente se beneficiará muito disso. But in order to go to the detail, Mas para poder ir ao detalhe, you have to do some homework. você precisa fazer um dever de You casa. have to work hard in order to understand it. Você precisa trabalhar muito firme para So- conseguir extrair essas coisas. So this time, probably you will ask me. Talvez dessa vez você simplesmente me pergunte. According to our tradition, I should ask you some question in the beginning. Você sabe que a tradição é eu perguntar para vocês no início, né? But I won't do it this time. Mas dessa vez não farei isso. First, because I don't want to frighten you. Primeiro, porque eu não quero deixá-los Some young apavorados. people, you are just me a first time. Alguns de vocês jovens estão aqui pela I primeira wish vez. that you will be here second or third time. Eu gostaria que vocês voltassem uma segunda ou terceira So vez. now, in the first impression is grace, not the law. Então, na primeira impressão, eu quero que seja a graça, não a lei. But the grace will lead you to the law of Christ. Mas a graça vai te conduzir à lei de Cristo. However, I still want to give you some homework to do. Agora, com tudo isso, eu quero deixar um dever de casa. It's an interesting homework, É muito interessante, but you have to discuss in the afternoon mas você tem que discutir esse dever de casa à tarde, with some opera brothers and sisters. com alguns irmãos e irmãs da obra. Somehow they are ahead of you. Porque de alguma forma eles estão talvez um pouco na They have frente. some experience with the word. Eles já têm alguma experiência com a palavra. They have traveled in the land of Song of Songs. Eles já viajaram pela terra dos livros de So in cantares. many ways they can help you. E de várias formas eles podem They ajudar. also can serve you as a coordinator. E também podem servir na qualidade de coordenadores. So what is my homework? Agora, qual que é o meu dever de casa? What is my home assignment? Então, qual que é a pesquisa que eu vou dar para vocês fazerem? Now this assignment is very ambitious. Ó, esse dever de casa é muito ambicioso. If you really study hard, Se você realmente estudar com firmeza if we put our result together, e se juntarmos todos os resultados, it should be a very good book. deve ser um livro maravilhoso, muito bom. So the title of this book O título desse livro is The Plant in the Song of Solomon. são as plantas nos Cânticos de Salomão. In other words, Em outras palavras, you not only go through the gardens, você não apenas passa pelos jardins, you also study every plant mas você described in this book. Você deve estudar cada planta descrita neste livro. Of course, you need some help. Claro, você precisa de ajuda. So I have some help with me today. Então, hoje eu tenho with me in this trip. eu trouxe alguma ajuda comigo nessa viagem. Before my traveling, Antes que eu viaje, I already gathered some material for you. eu já juntei material para vocês. You know, there is a very scholarly book. Há um livro muito erudito. Was written by some scientists who work with Botanic Garden in New York City. E esse livro foi escrito por um cientista que trabalhou no Jardim Botânico de Nova York. I never saw any other book than that. Eu nunca vi um livro daquele jeito. Not only scholarly, Não é apenas erudito, also very biblical. mas é também muito bíblico. And if you read that book, Se você ler esse livro, if you study all the plants in the se Bible, você estudar todas as you plantas da definitely Bíblia, will get much from it. você pode extrair muita informação And desse our livro. brother even planted all the plants in the Bible in the Botanic Garden in New York City.
E esse irmão até mesmo plantou todas as plantas escritas na Bíblia lá no Jardim Botânico de Nova Now, York. too bad. Today, if you visit New York again, you may not see them. Mas é lamentável que hoje, se você visitar Nova York, você talvez não But veja that's todas as history. plantas. Mas isso é história. It is that brother, that botanist, that scientist really put everything together in one book. Foi esse irmão, esse botânico, esse cientista que coletou tudo isso em um único livro. Suppose you consult with this book. Suponhamos que você consultasse esse livro. Suppose you come to this word, for example, if we come to that garden, E, por exemplo, se você consultasse a respeito desse jardim, for example, verse 14, nard and saffron, por exemplo, o versículo 14 menciona o nardo e o açafrão, calamus and cinnamon. o cálamo e o cinamomo. You have 4 plants here. Aqui você encontra 4 plantas. Suppose let's take a cinnamon, for example. Suponhamos que você escolha o cinamomo. So if you go to that book, Se você fosse ao livro, now, how do you know? Because that book, biblically, also very scientific. esse livro tanto é bíblico quanto científico. The plant always according to scientific name. E ali as plantas estão registradas de acordo com o nome científico. Now, when you come to cinnamon, Quando você chegou no cinamomo, you are not botanics. você não é um botânico. So you don't know its scientific name. Então você não sabe qual que é o nome But that científico. book is ordered according to scientific name. Mas aquele livro, as plantas estão ordenadas de acordo com o nome científico. So under one title of plant, Então, debaixo do título de uma planta, then he lists all the Bible verses. aí debaixo daquele nome científico estão listados os nomes bíblicos. All cinnamon described or referred in the whole Bible. Todos os cinamomos descritos na Bíblia. So you see, if you know scientific name of a certain plant, Então, se você souber qual que é o nome científico de uma you are determinada so planta, happy. você fica This feliz. brother gather all the plant in the whole Bible. Porque esse irmão pôde coletar todas as plantas de toda a And Bíblia. then he describes scientifically about this plant. E ele descreveu cientificamente cada uma dessas plantas. So if you want to know the spiritual meaning of this plant, Se você deseja conhecer qual que é o significado espiritual you dessas have to do plantas, the homework. é você quem tem que fazer o dever de You casa. read through all the verses given there. Você precisa ler todos os versículos que foram dados ali. Then you say, I know cinnamon in the Bible. Aí você pode dizer, eu sei o que é o cinamomo na Bíblia. Scientifically, from that brother. Cientificamente, com respeito àquele irmão, Spiritually, from the Bible itself. mas espiritualmente da própria Bíblia. So now you gather some important results. Então você pode juntar alguns resultados You importantes. don't know how useful it is, Você não tem ideia de quão but that's your study. útil é. Now you keep your study somewhere. Agora, guarde-se seu estudo em algum lugar. One day, Um dia, when you are in the presence of the Lord, quando você estiver na presença do when you Senhor, study the Word, quando você estiver estudando a the Bíblia, light really comes. então virá aquela luz. Because you know cinnamon so well. Porque você conheceu o cinamomo tão But you bem, don't know the application. mas você não sabia qual que era a aplicação. One day, Mas um dia, immediately you see how that plant can apply to your life. imediatamente você poderá fazer a conexão e entender como essa planta se relaciona à sua vida. So by this way, E dessa you maneira, are able to know nard, saffron, calamus, and the cinnamon, and others. For example. você será capaz de conhecer o nardo, o açafrão, o cálamo, o cinamomo e tantos outros. So this kind of study must be very, very useful. Esse tipo de estudo deve ser muito, muito útil. But now, important thing is, Mas a questão importante é, what happens if you don't know its scientific name? e se você não souber o nome científico? So, of course, at the end of the books, Claro, no final do livro, he arranged all the plants according to biblical text. tem um índice em que ele ordena todos os nomes de acordo com a palavra bíblica. In the Song of Songs, Então, nos Cânticos de Salomão, now he knows that in this verse you will find the plants. ele sabe que num determinado versículo você encontrará as plantas. So before I come to the conference, Então, antes de vir para a conferência, I did something for you, eu já fiz alguma coisa para and of você. course also for myself. E claro, para mim também. So I went through that whole list. Então, eu passei por toda aquela lista. So I copied them. Eu copiei. I zero-copied them. Eu fiz uma So I fotocópia put everything together. e eu juntei tudo. So if you get this material, Se você tomar esse material, now you can follow. You can put them together in order, of course. você, claro, pode ordenar esse material Chapter 1, chapter 2, chapter 3. por capítulos. 1, 2, 3. And then then if you come to the verse 3, verse 4, chapter
14, for example. Chapter. No, verse 14, for example. Então, por exemplo, ao chegar ao capítulo 4, versículo 14, And then you find cinnamon there. ali você encontra a palavra cinamomo. Now you know that actually the cinnamon appeared in that verse. Agora você sabe que nesse versículo apareceu a palavra cinamomo. Now, what is scientific term? Agora, qual que é o termo científico? Immediately you know that there. Então você busca lá no índice. And then he tried to explain. The author tried to explain E ali o autor tentará explicar all the nature, all the feature of that plant. todas as características naturais daquela planta. You try to memorize them, Tenta memorizá-las. and then you try to study all the verses related to cinnamon. E aí tente estudar todos os versículos que mencionam cinamomo. So when you study Song of Solomon again, Então, quando você voltar a estudar o livro de Cantares, probably nothing new, talvez você não veja nada de novo, but just wait. mas espere. If you really apply your heart to that study, Se você realmente empenhar o seu coração nesse estudo, so finally um dia, you'll finalmente, reap the harvest. você colherá uma grande colheita. But of course, in that book, Mas é claro que naquele livro, it's written in a long time ago. que foi escrito há muito tempo, So the whole flower there. So I don't give you the flower, the picture of flower, então lá você não encontrará as fotos das flores. all black and white. E os desenhos são preto e branco. But today you can make it color. Mas hoje em dia você pode achar colorido. First, you get a scientific name. Então, pega o nome científico. Then you go to Google. Vai para o Google. Now you type that name, Agora vai lá e tecla. and then you find that plant. E você achará a planta. So then you study that plant Estude a planta. and bring you up-to-date language, knowledge. E ali ele vai atualizar o You conhecimento. will learn much more than that author tell you. E você poderá aprender muito além do que aquele autor já nos disse. In past 100 years, E nos últimos 100 anos, there will be more research on that. certamente houve mais pesquisas sobre o tema. And not only that, E além disso, you not only go to Google, you also go to Google Image. você não vai apenas para o Google, você vai para o Google And you Imagens. type cinema. E aí você coloca Now cinamomo. there you find whole series of color image of E cinema. ali você tem todas aquelas fotos maravilhosas, And then you coloridas do can go to cinamomo. the source of that image. E você pode ir à fonte daquelas imagens. You find all kind of descriptions. E ali você encontrará todo tipo de So descrição. that's why you have to divide your labors. Então você tem que dividir o trabalho, o dever Now de I casa. hope that the Opera brothers and sisters should be able to help you Eu espero que os irmãos da obra possam lhe ajudar. and organize them into different teams. E organizar vocês em equipes. And someone only focus on the first garden, second garden, or third garden. Então, por exemplo, uma equipe pode ficar concentrada no primeiro jardim, outra no segundo Or jardim. first two chapter, second two chapter, Ou or uma something equipe like nos that. primeiros 2 capítulos, outra nos outros 2 capítulos, So etc. by this way, E dessa forma, you should get acquainted with the plant in the Song of Solomon. você pode se tornar familiar com todas as plantas aqui no So you will Cantares. bring everything to date. E você pode atualizar toda a So informação. you can gather all your information. E ajuntar toda a informação. You can put down in Portuguese. Se você colocar isso em português, So now that should be the first book on the plant of Song of Solomon. então será talvez o primeiro livro sobre as plantas do livro de Cânticos de In Salomão. this kind of nature, Com essa abordagem, with help by the specialists, com a ajuda dos especialistas, and also through your own labor. mas também envolvendo o seu próprio And trabalho. also for those who live in São Paulo, E para aqueles que moram em São Paulo, you probably should have the chance to come together quite often. talvez vocês possam se reunir mais frequentemente. So not each individual accomplish one work. No, not necessary. Not individual as its own work. Ok. Então não é necessário que cada pessoa faça seu trabalho exclusivo, pessoal. So this ought to be cooperative effort. Isso aqui tem que ser um esforço cooperativo, Suppose coletivo. there is a team called Team of São Paulo. For example. Suponhamos que haja um time chamado do time de São Paulo. They can come together often. Então vocês podem reunir, They gather material together. eles podem juntar o material They try to find the spiritual wealth there. e tentam encontrar riqueza espiritual. Then they write down their report. E aí eles podem escrever aquela pesquisa. So then I try to collect this report. E aí eu tentarei juntar esse material. So that's supposed to be your homework. Esse tem que ser seu dever de casa. So that's supposed to be that should be able to tell that how much you really have spent your time with the word. E
Pelo resultado, saberemos quanto tempo você gastou nesse material. Now, I think this must be very rewarding. Eu acho que esse trabalho deve ser de grande recompensa. So most likely, let's try it with 6 months. Então vamos tentar fazer isso em 6 meses. In other words, in January, suppose we gather together again. Ou seja, suponhamos que nos encontremos de novo em janeiro. Then you really can present your results. Então você poderá apresentar seus resultados. Or if you cannot come to the conference, Agora, se você não puder vir à you conferência, still can email us. você pode mandar por e-mail. You know, we also can put everything together. E de qualquer forma nós poderemos juntar todas as coisas. So we pray that this ought to be a very interesting effort. Então, oramos para que esse esforço seja muito interessante. You only gather the facts, Você ajunte apenas os fatos. no interpretation. Não queremos saber de interpretação. Yes, you can interpret something. Claro, você pode interpretar, That's only your feeling, that's all. mas é apenas o seu That's only sentimento. your suggestion. É a sua sugestão. So then you put everything together. Aí você pode juntar tudo. So I think by this way, Eu creio que dessa maneira, now this whole book is almost open to us. todo esse livro será quase aberto para nós. Shulamite is the one who sit in the gardens. A Sulamita é aquela que habita nos jardins. If you want to know every aspect of the garden, Se você desejar conhecer cada aspecto do jardim, of course we need a deeper knowledge of the é plants. claro que nós precisamos de um conhecimento mais profundo das plantas. Of course there are animals here, Claro, há animais like a também, fox, many other things. então, como as raposas e tantos outros. But I think in this conference we are learn the geographical setting. Mas eu acho que nessa conferência, se nos concentrarmos nos aspectos geográficos, If you and I, we all spend another 6 months e se você e eu gastamos mais uns 6 meses, to go to deeper with all these plants, entrando um pouco mais fundo na questão das plantas, I think this must be a very important exercise. eu acredito que isso seja um exercício muito importante. And I think it must be very fruitful. E eu creio que será de muito fruto. I think every one of you can be challenged. E eu creio que cada um de vocês pode receber esse You can do desafio. anything you want. Você pode fazer o que você quiser. Finally, you can put everything into YouTube if you want. E depois você pode pôr tudo no YouTube. Not just picture, even movie. Não apenas fotos, mas até mesmo One play to clips. another. De um lado para You o outro. even don't have to go to the holy. You even don't have to go to Holy Land. Você não precisa nem mesmo para a Terra Prometida. You can get something from YouTube about Mount Hermon. Você pode ver coisas sobre o Monte Hermon no YouTube. You can go to YouTube about the Jordan River. E você pode visitar o Vale do Rio Jordão pelo YouTube. And also the ruin of Dan. E também as ruínas de Dan. And also Caesarea E Philippi. também Cesareia de Filipe. You even can see that rock. E você até mesmo pode ver aquela rocha que Now, either mencionamos. in YouTube or in picture, Ou no YouTube ou em foto. all colored. Tudo colorido. You have the sight and the sound. Então você tem a parte visual e até o mesmo So som. do whatever you want. Faça como quiser. So that's the homework, Esse é o dever de casa. or that's the assignment. Essa é a atribuição que eu passo So para hopefully vocês. this is clear to you. Espero que tenha ficado claro. And then in after the sessions, E nas sessões da there will tarde be some discussions. haverá alguma discussão. Of course, now I will give you the material. I will give the material to some brothers and sisters É here. claro que o material que eu trouxe comigo eu deixarei com alguns And irmãos. then they also can distribute to you. E eles poderão fazer a distribuição. Of course, that's in English. Claro que o material está em inglês. But I think most of you definitely can read them. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês podem That's ler. just data to gather together. Ou That's all. seja, é simplesmente juntar dados. Now, as to the part of scientific explanation, Agora, no que concerne à explicação científica, now it is English, in English. está em inglês. So if you have a problem with that, Se você tiver algum problema, that's why you better gather a group of brothers and sisters who really know English well. é por isso que é importante que no grupo haja pessoas que entendam bem You inglês. can share together. E ali vocês podem And repartir e if some of compartilhar. you try to translate into Portuguese, E alguns podem tentar traduzir em that will português. be wonderful. E se isso puder ser feito, será And not maravilhoso. only it will be help to your brothers and sisters, Isso não apenas ajudará os irmãos, and also will be help to those who really do not understand English. mas isso também ajudará aqueles que não entendem o inglês. So I think there are much work to be done. Eu acho que tem muito serviço para ser So feito. this is your homework. Esse é o dever de casa. This is your assignment. Essa é a minha atribuição So para our vocês. time is gone. O nosso tempo We terminou. will continue this
evening. Continuaremos esta noite. So let's pray. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua graça renovada sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo toque do Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo que nos foi enviado. Submetemos a Ti, Senhor, o almoço, pelo qual já Te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos conduza ao longo do restante desse dia, nessa tarde, a reunião, as atribuições. Senhor, que o Senhor possa conduzir todas as coisas e nos atrair para Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém.